Estamos de volta mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, amém? E eu quero agradecer a Deus e parabenizar vocês por nós bater a meta dos 140 inscritos. Eu estou feliz. Aí você falou assim, mas 140 inscritos, perto de milhões que alguém tem? Não, eu prefiro estar feliz. Agradecer a Deus porque a gente começou do zero e tudo que nós temos conquistado é assim, sabe, em alicerce de fé mesmo. E para mim é uma conquista. É óbvio que cada dia que aumenta os inscritos eu fico feliz porque o canal vai ter relevância. E essa relevância toda, ela é para o nome de Jesus. Vocês vão nos ajudar a ministrar essa palavra para corações espalhados por esse Brasil, amém? A palavra de hoje é uma palavra de arrependimento, de alguém que tem que voltar ao Senhor. E você fala, pastor, mas eu estou numa igreja. Nem sempre as pessoas que estão na igreja estão no Senhor, amém? O pecado é um mal infinito. Eu vou dizer para você uma coisa talvez que vai te chocar. O pecado é pior do que o inferno. Porque se não houvesse pecado, não haveria inferno. E todas as vezes que você vê alguém triste, angustiado, nervoso, frustrado, desanimado, sem desejo de viver, você pode observar. Ali está o pecado. Amém? Embasado nisso, o livro de Oséias, o profeta Oséias, ele convida o povo a voltar para o Senhor. E nessa manhã, eu quero te convidar a voltar, a orar de novo, a congregar de novo, a ler essa Bíblia maravilhosa de novo. Se humilhar, como diz Pedro, na potente e poderosa mão de Deus. Para quê, irmão? Para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? A palavra diz assim, volta, ó Israel, para o teu Deus. Eu gosto muito dessa palavra, meu Deus, teu Deus. Ele está falando para filhos. Ele está falando para pessoas que já teve uma aliança, comunhão com Deus. Não que ele está falando, ele só fala para os filhos. Essa palavra está falando de Israel, está falando da igreja. A igreja significa Israel, Israel significa igreja. Sabe por que ele manda voltar? Porque são os seus pecados que têm feito você cair. Às vezes você não entende porque a finança não vai. Às vezes você não entende porque o relacionamento não vai. Às vezes você não entende que ganhou muito, mas não se completa. Você pode observar. Raspe isso, que você vai encontrar no relevo do pecado. Ele está falando porque é isso que te faz você cair. Às vezes uma escolha, às vezes excesso de conhecimento, porque o excesso de conhecimento gera soberba, soberba é pecado. Mas volte. Você nunca vai ver ninguém triste se está andando em conformidade com a palavra. O livro de Jó, os amigos de Jó perguntam, Jó, não é a retidão dos teus caminhos que te traz esperança? É impossível estar em comunhão com Deus, em conformidade com Deus, que a tristeza encontra morada no meu coração, que o ódio, a ira, a revolta, o vazio, o egoísmo encontra lugar no meu coração. A palavra de hoje está pedindo para você voltar. Arrependa. Ele diz assim, traga, eu não quero nada de vós. Eu quero que você traz palavra de arrependimento. O que significa? Palavra de arrependimento e atitude de arrependimento. Como fez Davi. Em 2 Samuel 14:17. Quando ele fez o censo fez ele ensoberbecer. O seu comandante Joabe tentou persuadi-lo. Por favor, meu senhor,
não faça isso. Que aumente o Senhor seus soldados, secretamente. Que tenha força mais os seus soldados. Mas não conta, não faça o censo. Mas o coração de Davi estava obstinado até o número do seu poder bélico. E quando ele fez isso, quando Joabe trouxe a conta dos seus soldados, foi 9 meses, 20 e poucos dias contando o homem, será que tinha poder bélico? Quando Joabe trouxe o número dos seus soldados, o seu poder bélico, o poder que Davi tinha, veio uma praga sobre Israel. E o anjo, naquele dia, matou 70 mil homens de Davi. Quando o anjo desembainha a espada para matar mais uma leva de soldado, ele publicamente ele assume o seu pecado. Ele diz assim: eu pequei, mate-me, Deus, não mate essas pobres ovelhas. Em outras palavras, Davi se assume. Em outra palavra, Davi volta para o Senhor. E naquele momento o anjo embainha a espada e cessa a praga. Em outras palavras, se assume perante o teu Deus que a praga vai cessar, que a angústia vai embora, as portas fechadas se abrem. Porque o livro de Jó está dizendo assim: quando foi que você viu um justo ser destruído? Nesse mesmo texto, já ministrei para você aqui agora, acabei de ministrar, ele faz uma pergunta. Jó, essa pergunta hoje não é para Jó, essa pergunta é para você. Quando foi que você viu um justo ser destruído? A retidão dos seus caminhos é que te traz esperança. É tão bom alguém que está em comunhão com Deus. É tão bom ver um arrependido. O arrependido não é o dia apenas do teu batismo. O arrependido é todos os dias. Porque quando Jesus lavava os pés dos discípulos, aqui era uma simbologia. Todo dia você se contamina com esse mundo, com o pecado, mas todo dia você tem que lavar os teus pés, voltando para o Senhor, pedindo perdão para o Senhor, dos pecados conscientes ou inconscientes. Amém? Porque são eles que têm deixado você caído. Como eu falei anteriormente, o pecado é pior do que o inferno. Você sabe quem? Você sabe o motivador do inferno? É o pecado. Porque se não houvesse pecado, não haveria inferno. Amém? E a palavra de hoje está te pedindo para você voltar. Eu sei que eu estou falando para você nesse momento, e o Espírito Santo já, como a campainha, já fez bem assim no seu coração. Ele mostrou aonde você tem caído. Como diz Oséias: ei, eu quero palavra ou atitude de arrependimento. Porque palavras de arrependimento às vezes não significa que você arrependeu. O que significa que você arrependeu é atos. É atos. Porque muitas pessoas choram. Eu vi muitos maridos chorando pela perca da mulher. Não porque ele tinha arrependido pelo que ele fez com a mulher. É porque acabou o domínio sobre aquela mulher. Acabou a exclusividade. Ele não chorou porque ele perdeu a grande mulher. Ele chora porque perdeu o domínio, perdeu o senhorio, perdeu os benefícios. É como o choro de Saul. Saul não chorou porque ele estava arrependido. Ele chorou porque perdeu a posição. É como o choro de Judas. Judas chorou, mas se enforcou. Ao contrário do choro de Davi. Davi chora. E o choro acompanha as suas atitudes. E as atitudes acompanham o teu choro. É como o choro de Pedro. Ele chora e de arrepende. Então você tem que ver que tipo de arrependimento você se arrependeu. É porque você perdeu uma posição, é porque você perdeu o emprego, é porque você perdeu a mulher, é porque você perdeu o conforto. Não, isso não é arrependimento, porque o dia que voltar o conforto, o dia que voltar a mulher, o dia que voltar o status, você continua no mesmo pecado.
Ele está falando, tende atitude. Aqui a tradução ela é meio diferente, mas no grego original, se você for ver, tem atitudes, tem atos. É tão bom olhar para um arrependido. O arrependido nunca coloca a culpa em ninguém. O arrependido é como Davi. Eu pequei. O culpado sou eu. Ninguém tem culpa nisso, o culpado sou eu. Porque a Bíblia diz assim no livro de Pedro, quem é que vai te fazer o mal? Ah, se você é zeloso do bem. Se você é zeloso da sã doutrina. Se você guarda a palavra no coração. Se o temor do Senhor, a Bíblia diz assim, que é o princípio da sabedoria. Volta, Israel, para o teu Deus. Agora tem uma parte aqui, que essa parte vai te alegrar muito. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, ou vai me ouvir, que tem dificuldade, você fala, poxa vida, sempre eu peco os mesmos pecados. Sempre eu cometo os mesmos atos vergonhosos. Mas se você tiver uma atitude, tem uma coisa linda para te falar agora. A Bíblia diz assim, sabe o que a Bíblia fala? Ele diz assim, olha, eu vou curar as suas iniquidades. Gente, é tão lindo. A iniquidade é uma ferida aberta, que só o arrependimento cura. Ele diz assim que ele vai curar, e tem tradução que fala, eu vou sarar. Eu vou sarar, eu vou curar a sua iniquidade. Sabe por quê? A iniquidade é uma ferida aberta, é uma gangrena que vai só tomando conta da sua vida. Quando alguém está doente, com a doença brava, você vê que a pessoa fica anêmica, amarela, sem força. O pecado é isso, ele tira a sua força. Ele tira a sua alegria. Ele tira a sua sensibilidade. Ele tira o seu olhar bom. Quando nós estamos em pecado, o nosso olhar é mau. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, amado. Se você me segue, não andarás em trevas. Muito pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra de hoje é um convite ao Brasil, é um convite à igreja, é um convite a você, que sabe que está em pecado. Sabe que a iniquidade é como uma doença que está te sugando. Não é o sistema, não é o pastor, não é a igreja, não é o marido, não é o filho, não é a mãe, não é o pai, não é ninguém. É o seu pecado. É as nossas escolhas. Porque o livro de Lamentações, talvez você pode anotar, mas fica como um estudo para você. A Bíblia diz em Lamentações 3,39, do que se queixa o homem vivente. Quer saber da resposta? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não queixe do sistema, do marido, do governo, da igreja, não. Do vizinho, do patrão, não. Queixe dos seus próprios pecados. Por isso que ele está convidando você hoje, volta. Volta a ler aquela Bíblia com tanto amor e carinho como você lia. Volta a congregar como você congregava. Você lembra que você corrigia rapidamente as suas falhas? Hoje você fala, não, eu tenho razão. Ou vou falar uma coisa para você muito chata. O cristão não tem razão. Talvez eu vou te confrontar. Não, o cristão não tem razão. O cristão segue a justiça de Deus. E você quando está caído em pecado, eu fiz isso por causa disso. Não, você não tem. Pecado é pecado e ponto. Nada deve ser o motivador do seu pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É porque é isso que tem deixado você caído. Sabe esse tédio que nunca vai embora? É o pecado. O pecado, ele é bem camuflado.
O pecado nunca diz para você que é o pecado, porque não vai te assustar. O pecado ele vem camuflado de razões, de motivos. Você lembra do primeiro pecador da terra, chamado Adão? Ele não assumiu o pecado. Ele disse assim: Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Assume perante o seu Deus sua fraqueza, seu pecado. Faça como Davi no Salmo 51. Lava-me, serei lavado. Purifica, serei puro. Assume. Faça como Davi no Salmo 51. Já que nessa manhã você vai levantar desse lugar, pegue para o Senhor duas coisas. Esse é o segredo para você nunca cair. Não é que você nunca vai pecar, porque a Bíblia fala em Eclesiastes que não há um homem que não peque. Mas eu vou te ensinar alguma coisa boa para você livrar dessa condenação, livrar da iniquidade, dessa ferida, dessa granguena chamada iniquidade, chamada o pecado. Porque o pecado ele vai te consumindo, ele vai tirando todo o seu vigor. É como essa planta, como essa mandioca aqui. Se vê uma praga nela, ela vai definhar, ela vai ficando amarelo, ela não vai produzir nada. Assim o pecado, ela vai te amarelando como crente, ela vai te sugando como cristão. Mas quando você volta, quando você se arrepende, eis o remédio, eis a cura. Aí você vai entender que não é nada. É o seu pecado que fez você cair. Queria tanto que você nessa manhã refletisse um pouco nisso, né? Refletisse. Porque o livro de Isaías 55, do versículo 7, está escrito bem assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo a sua iniquidade. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Volte-se para o Senhor. A palavra de hoje, qualquer lado que a gente vai, o Espírito Santo nos indica para que você volte para o Senhor. Você está sem graça? Muitos dias sem congregar? Muitos dias sem jejum? Volte-se para o Senhor. E como que eu curo, pastor? Eu já pedi perdão do meu pecado umas 300 vezes, irmão. Tenha uma atitude de arrependimento, que a Bíblia diz no Oséias 14, que Ele vai curar a sua iniquidade. O Oséias é lindo. E depois do Oséias do 14 aqui, ele fala assim, que Ele, amém? Ele, dele mesmo vai te amar. A tradução eu acho melhor essa: eu voluntariamente te amarei. Eu de mim mesmo te amarei. Ele diz que você tendo uma atitude de arrependimento, duas coisas acontecem. Ele vai curar a sua fraqueza. É isso que você quer. Ele vai curar a sua iniquidade. Eu sei que você quer isso. Mas quando isso acontece com você e ele fala: eu de mim mesmo te amarei, eu voluntariamente te amarei. Não é que ele não ama os homens. Só que Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Parece um pouco contraditório, mas não é contraditório. Amém? Eu voluntariamente vou te amar. O que significa isso na íntegra? Me fala, irmão, para mim entender. Ou seja, não é que Deus te ama, mas o pecado traz uma sensação para você que Deus te esqueceu, que Deus não te ama. Mas quando você volta, quando você tem atitude de arrependimento, é uma das coisas melhores que eu provei dessa terra. Vou te falar as coisas melhores que eu provei dessa terra. E uma dessas coisas é essa atitude. Você se sente amado por Deus. Não há nada melhor na terra de sentir amado por Deus. Não há nada melhor nessa terra de ter uma comunhão interrupta com Deus. Quando eu me sinto amado por Deus, eu sou ousado. Quando eu sinto amado por Deus, eu me sinto feliz, eu tenho esperança. Quando eu sinto amado por Deus, nada me para. Como aquele menino, você viu aquele menino, aquela criança que o pai fala: eu não entendo por que fulano é tão assim, sabe? Um pouquinho levado.
Aí você deixa a mesma criança com a tia, com a avó, com o amigo, com o vizinho. Aí quando chega, fulano do trabalho, não, tá tão quietinho. Sabe por que estava quietinho? Porque estava longe do pai. Quando aquela criança está perto do pai, ai meu Deus, ele se sente encorajado, ousado. Porque sem o pai eu sou sem graça. Sem o pai a minha visão é torpe. Sem o pai, ou longe do pai, não há esperança. A palavra de hoje é muito simples e singela. Volte para o Senhor, que Ele é rico em perdoar. Sabe por quê? Porque os seus pecados que fez você cair. Não é sistema, não é governo, não é igreja, não é ninguém. É os seus pecados que faz você cair. Porque ninguém pode fazer o mal se você é zelosa ou zeloso do bem. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe.